Esse é um lugar muito, muito importante, como já disse o Mochico, para nós. E é uma oportunidade que nós temos de realinhar nossa própria fé, sabe? Deus preserva a sua palavra. Ele zela pela sua palavra para cumprir a palavra, né? Então esse lugar é um memorial. E a minha geração, a sua geração, nós estamos aqui, alguns de vocês estão com seus filhos pequenos. A próxima geração precisa ter esse amor à palavra, esse desejo de aplicar a palavra, de conhecer a palavra para aplicar a palavra. Nós não podemos negociar isso. Isso é um valor inegociável, é um fundamento da fé. E a palavra já está sendo e continuará sendo muito rejeitada. Então vamos nos preparando, porque vamos viver dias de maior resistência e perseguição por causa da palavra. Mas temos uma necessidade forte de conhecer a palavra de uma maneira organizada e contínua. Não há como preservarmos a nossa fé sem o estudo contínuo e organizado da palavra de Deus. A espada da palavra realmente nos liberta e nos direciona. A palavra, ela foi dada para que a gente pudesse fazer esse mundo melhor, né? Vivesse dias na história, trazendo a intervenção de Deus. O Mochico trouxe à memória exatamente a história de Deus. A história de Deus é marcada por Ele intervindo e trazendo sua palavra aos homens. E nós precisamos valorizar isso, continuar valorizando isso. Eu louvo por aqueles que já estão fazendo isso, mas quero encorajar a todos para assumirem isso de uma maneira, nesse novo ciclo, de uma maneira prioritária, fundamental, como já foi lembrado. E tudo o que nós temos que realizar tem que ser fundamentado na palavra. Você não pode exercer nenhum projeto, começar nada, manter, se não for pela palavra. Agora mesmo nossa vida está sustentada por uma palavra. Antes de você ser uma pessoa, você foi uma palavra. Então, a palavra de Deus, o que Deus diz, tem uma força criativa que tem a autoridade de Deus. E eu queria que a gente refletisse sobre essa autoridade de Deus. Hoje, eu vinha na estrada pensando e alguém me mandou alguns comentários sobre a questão dos pastores, dos líderes cristãos que estão assumindo liderança, mas não têm a autoridade de Deus. É possível ser um religioso sem a autoridade de Deus. É possível ser um líder na igreja sem a autoridade de Deus. Não deveria acontecer, mas Deus está nos chamando para assumir esse lugar de radicalismo em relação à palavra. Radicalismo no sentido mais benigno que possa existir na perspectiva bíblica, né? Nós necessitamos de tudo, fundamentar, construir, edificar a partir da palavra que tem sido dada, e não na nossa interpretação, mas indo para o contexto e percebendo o que Deus está falando naquele contexto e trazendo as aplicações para hoje, mas considerando o contexto e as riquezas do contexto, né? Como Deus disse o que disse naquela situação e as implicações do que Ele disse. Então isso é uma riqueza espiritual grandiosíssima que está disponível.
Mas é preciso crer na palavra, é preciso priorizar a palavra, é preciso proclamar a palavra, se mover fundamentado na palavra. E este lugar nos inspira para isso, nos inspira a olhar Deus como alguém que, mesmo no meio de coisas erradas, Ele reconhece e decide preservar sua palavra num lugar onde os homens buscaram acertar, mas tiveram dificuldade. E você tem por aí uma referência, né? Como Deus faz isso. Esses homens tentaram acertar, mas existia uma força do ritualismo muito grande. Mas mesmo assim o Senhor honrou e escondeu o que eles acertaram aqui e nos abençoaram. A nossa fé está abençoada por causa do que foi confirmado, né? Então, eu quero que a gente ore agora agradecendo a palavra. Você está aqui porque uma palavra de Deus foi dada a você. Você está em pé e vencendo trevas, vencendo uma série de circunstâncias por causa de uma palavra ou de várias palavras que Deus tem dado a você. E houve uma época em Israel onde o povo de Israel se movia e só o rei tinha a espada, né? Tinha as armas, na época de Saul. Até que chegou um rei chamado Davi e ele começou a trabalhar com os ferreiros. Tem uma história numa cidade chamada Ziklag, e onde os ferreiros prepararam espadas para todo o exército. E a palavra de Deus é uma espada, é a espada do Espírito. E nós necessitamos ter todos do exército de Deus a espada do Espírito para batalhar. E esses são dias de nós trabalharmos com ferreiros, com homens e mulheres que aprendem a extrair a palavra, a receber a palavra, a discernir a palavra, para em todas as áreas usarmos a palavra, a nossa vocação, né? Eu estava refletindo sobre isso. Muitos ministros hoje, pastores mesmo, eles não têm um chamado, não têm uma palavra sobre o chamado e a vocação, mas eles receberam de estruturas ou de outros homens a ordenação, a ordem para funcionar como um ministro, mas eles não têm isso da parte de Deus. É muito sério isso, é muito sério. Então nós precisamos estabelecer esse princípio, essa condição, esse valor de só nos submetermos a homens e mulheres que se submetem à palavra, que estão debaixo da palavra de Deus. E mesmo as nossas organizações têm que estar submissas à palavra. Aonde nós estamos, eu falo, nossas igrejas locais precisam estar submissas à palavra de Deus. Então, se o lugar onde você está não está submisso à palavra de Deus, você é responsável por falar isso e por deixar isso claro e lutar para que ela esteja debaixo da palavra de Deus. Porque esses serão dias onde haverão ministérios, haverão pessoas, haverão congregações que vão se fundamentar em tudo, menos na palavra de Deus. Então, eu oro que você primeiro agradeça ao Senhor, mas você faça aqui um novo compromisso com a palavra de Deus. Um novo compromisso de andar armado, de andar com as espadas que Deus te deu. Deus já te deu várias palavras. Guarde essas palavras, mantenha essas palavras. São a espada do Espírito para você lutar. E o seu Deus é um Deus que quer que você vença as batalhas. Deus é um pai que arma os filhos com a sua espada para lutar contra os seus inimigos. E faça agora uma oração de gratidão ao Senhor, porque Ele te deu a revelação da palavra. E em seguida faça uma renovação do seu compromisso de crer na palavra, proclamar a palavra, andar em submissão à palavra. Amém?